Oi, guerreira! Uma guerreira mãe passando aqui na sua timeline para falar um pouco com vocês, dar um testemunho, né? Hoje é quarta-feira, a gente tá aí no meio da semana e vocês não sabem o que foi minha segunda e minha terça. Já deu pro mês inteiro. Tudo aquilo que eu não vivi em julho, ele foi vivido em 2 dias. E pra completar, né, eu tô na TPM, gente. Mulher quando tá próximo de menstruar, pelo amor de Deus, gente, nem o capeta dá conta. Não, Deus me perdoe, mas é bem isso mesmo, né? Vamos ser sincera. E aí acaba que isso gera muitas emoções, tudo, uma coisa que é pequena se torna gigante. E às vezes a gente não sabe como lidar com esses sentimentos. E me deu vontade de vir aqui falar um pouco com vocês sobre função de mãe e papel de mãe. Isso serve para pais também, tá, gente? Não é só para mães, não. Porque eu sei que aqui no clube tem pais também que acompanham. Mas, enfim, essa semana a Leona tomou uma decisão, né? Ela fez uma escolha e assim, não me consulta para as escolhas. E isso me frustra muito, sabe? Me deixa muito triste, porque eu quero participar, eu quero que ela entenda que, né, ela tem 16 anos, que eu tenho que participar, que ela me deve satisfação, enfim, né? É o que eu falei, mas eu não sei se eu falei foi na jornada das escrituras hoje. Ah, foi, né, que eu falei de relacionamento. E foi até onde levou eu falar dessa palavra. Porque a gente espera muito do outro, né? A gente espera muito ser gratificado por aquilo que a gente faz. E com os filhos, muito mais ainda. Porque a gente investe um tempo, um esforço, dinheiro e tudo, e amor, e a gente espera ser recompensado de alguma forma. Por mínimo que seja essa recompensa, a gente espera sim. Não vamos ser levianas em falar que não. E também com o Leone Filho, né? Eu tô passando, tentando ajudar ele de alguma forma, e eu tô vendo que assim, mãe, eu já cresci, não preciso mais de você. E aí a gente vê os filhos da gente tomando decisões erradas, e aí aquilo dói muito no coração, toma decisões e não coloca a gente pra participar, e aí você se sente uma inútil, e aí você quer falar, olha, tá fazendo errado, vai dar merda, mas aí a gente não tem que entender que tem que deixar os filhos crescerem, tem que deixar, né, quebrar a cara. E aí é onde entra, né, função de mãe e papel de mãe, para você deixar bem definido. E no Mãe com Propósito, que é uma mentoria que eu tenho, né, que eu faço, eu falo muito sobre isso. Nós temos um período de quando a gente descobre que tá grávida, até os 18 anos dos nossos filhos, para exercer a nossa função de mãe. Que é esse, né? O cuidado, é o lavar, é o passar, é o cozinhar, é o dar o alimento, é dar o banho, é fazer as tarefas para o desenvolvimento adequado do seu filho. E o nosso papel de mãe, ele começa, né, depois que a função acaba, que é o estar aqui para ser apoio, para quando o filho pedir, né, o filho chegar e falar assim, mãe, tô precisando do seu auxílio, tô precisando da sua ajuda, me dá um conselho nisso. E aí você tentar direcionar, ajudar nas escolhas que seus filhos vão fazer. Porque quando a gente tá na função de mãe, a gente meio que impõe. Meio não, a gente impõe. E quando a gente entra no papel de mãe, a gente tem que ser consultada, a gente só tá aqui, a gente vai ser consultada e a gente tá aqui só para dar a nossa opinião. E não significa que quando você for dar a sua opinião, o filho vai acolher. É um conselho. Você passa a ser uma conselheira. Gente, ver os filhos da gente crescer dói muito. Ai, ai. E isso dói, isso machuca na gente, né? Porque a gente cria expectativas sobre os filhos, a gente cria um desejo de como, imagina como os filhos será, e aí a gente esquece, né? Que é do jeito que você quer que eles sejam. E não é do jeito que eles é. E assim como você também foi filha, você também passou por isso com seus pais, seus filhos vão passar com você. E aí eu querendo dividir aqui com vocês, né, um pouco dessa emoção, dessas coisas que eu tô vivendo agora, porque eu tenho um pequeno, onde eu tô exercendo minha função de mãe, eu já tenho um que já vai fazer 19 anos, onde assim, tô exercendo só o papel mesmo de mãe, só papel mesmo. E tem uma que tá saindo da função de mãe para o papel de mãe. Gente, e dói.
Por mais que a gente peça, eu quero que cresça logo, vai viver a vida, eu quero que cresça logo, vai viver a vida. Quando isso acontece, é muito doído. É muito doído. Mas enfim, né? É o evoluir, é o crescer, é o a gente respeitar o crescimento. E o quanto é importante a gente ser uma mãe com propósito, porque eu vivo muito isso dentro da minha casa, né? Com o meu relacionamento e educação com o Dom e com o relacionamento e educação que eu dei para os meus filhos mais velhos. São dois seres humanos. A certeza que eu tenho que eu criei dois seres humanos de um coração, de um amor perfeito, porque meus filhos são umas pessoas lindas, são seres humanos lindos. É isso que eu queria falar para vocês. Mas como nas outras partes, né, questão da educação, da perspectiva de futuro, de carreira, né, de espiritualidade, teve uma deficiência muito grande, né? Eu deixei muito a desejar nisso, porque eu tinha outros conceitos, eu não entendia, eu também estava na escuridão. Então, quando a gente está na escuridão, não tem como você ser luz. Mas eu oro muito, né, todos os dias, igual eu escrevi aí pra vocês o e-book O Poder da Mãe que Ora, que inclusive você pode baixar aí, gente, é gratuito. Eu desenvolvi há algum tempo, né, esse hábito de orar pelos meus filhos, de realmente orar pelo trabalho deles, orar pelos estudos, orar pelo namoro, orar pelo casamento, orar pelo futuro, sabe? Desejar realmente que eles tenham um crescimento espiritual. E aí, às vezes, né, quando a gente entra nesse papel de mãe, né, quer dizer, nesse papel de mãe, isso mesmo, o que nos resta é orar. É orar e esperar que na hora que os filhos da gente procurem a gente tem um bom conselho para dar e que eles ouçam, né? Pedir ao Senhor que eles ouçam isso. E ser uma mãe com propósito, gente, é uma coisa muito importante. Defina o seu propósito materno, sabe? Estude sobre isso, procure saber o que é maternidade, o que é maternar, a função de mãe, papel de mãe, questão de espiritualidade de filho. Porque eu sei que questão de temperamentos também, descubra qual que é o temperamento do seu filho, porque eu sei que é uma luta muito difícil. E eu estou aqui para provar para vocês, para dar meu testemunho, que ser uma mãe sem propósito, quando a gente chega, né, quando a nossa função de mãe acaba, que chega a ser o papel de mãe, é muito difícil, porque você vê que poderia mais, né, os filhos poderiam ser muito mais, ter uma perspectiva de futuro muito melhor, do que você prevê ali, né, que vai ter, das inseguranças que eles têm, da falta de responsabilidade, da falta de espiritualidade, né? Então, e aí meio que você entra na culpa materna. E eu tô vivendo uma culpa materna. Eu até comentei essa semana, né? Eu fiz uma sessão perdão com a Tarsila, e uma das coisas que eu queria confessar era a minha culpa materna. Olha, gente, eu confessei na segunda, hoje eu já tô conseguindo contar aqui pra vocês. Isso é maravilhoso. Falar nisso, eu faço sessão perdão também, viu, gente? A gente faz online, quem tiver interesse pode falar comigo. Mas é o que a gente vê. Essa culpa materna. Quando a gente é uma mãe sem propósito, quando a gente não entende o que é uma função de mãe, o que é um papel de mãe, vai chegar a uma certa altura que você vai ter culpa materna. E hoje eu vivo culpa materna com os meus filhos. E é uma coisa que eu tive que confessar, e é uma coisa que eu peço perdão para Deus todos os dias, né? Por quê? Porque lá em Isaías, eu não vou lembrar o capítulo, o versículo, mas lá em Isaías a palavra do Senhor né, a gente chegar perante o Senhor e dizer: eis aqui, Senhor, eis-me aqui e os teus filhos que tu me deste. E aí vem a culpa materna, né? Porque eu busco hoje realmente orar, perseverar no Senhor, para eu entregar os filhos de Deus de uma forma plena, né? De uma forma verdadeiramente aquilo que o Senhor espera da gente, espera de uma mãe. E essa culpa materna dói muito, sabe? De ver, que nem eu falei, de ver os filhos indecisos, o que faz na faculdade ou não, o que eu quero ser ou não.
com o que eu vou trabalhar ou não, o que eu vou fazer o resto da minha vida ou não. E aí acaba que dói. Eu acho que eu já falei isso umas 20 vezes, né, gente, que dói muito, mas é porque é uma confissão. E quando eu falo sobre isso, me vem muito na cabeça na dor. Mas estou procurando ficar centrada, procurando desenvolver a partir de agora o meu propósito materno em cima de um papel de mãe, né? Buscando, perseverando, indo atrás, tentando não cobrar tanto, tentando não cobrar de mim, nem cobrar deles, e entregando nas mãos do Senhor, que é o mais importante, né, guerreiras? A gente entregar para toda a honra e toda a glória do Senhor. Eu acredito que Deus tem um propósito muito grande na vida dos meus filhos, dos filhos dele, né, que ele concedeu a mim criar. Espero que o Dom tá com 3 anos, daqui 15 anos eu não estar aqui falando com vocês a respeito de culpa materna. Eu espero fazer um bom trabalho com ele. Na verdade, não que eu não fiz um bom trabalho com os mais velhos, né? Mas fazer um trabalho melhor do que eu fiz com os mais velhos, né? Nessa questão mesmo de relacionamento, de afetividade, de afetividade, falo no caso deles com outras pessoas, né? De relacionamento, namoro, casamento, de faculdade, né? Profissional, espiritual. Porque o resto eu sei que eu fiz um bom trabalho, né? E os 2 seres humaninhos que eu tenho aqui, crianças lindas e muito amadas, muito carinhosas, eu sei que nesse ponto aí o trabalho foi muito bom, né? Que eu cumpri meu propósito materno. Então é isso que eu queria falar com você, dizer que essa dor de culpa materna tá em todas nós, né? Quando a gente vira mãe, não tem como isso não fazer parte da nossa vida. Eu vejo muitas mulheres que optam por não ser mãe porque tem tanta insegurança quanto criar um ser humano, e isso é muito normal, né? Gente, formar um ser humano é muito difícil, porque às vezes a gente não sabe nem formar a gente mesmo, imagina formar outra pessoa. Então, às vezes a gente teve aí uma maternidade, uma paternidade tão deficiente, né? Tão negligente, e aí acaba que a gente não quer passar isso pra frente. Mas enfim, né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, falar pra vocês, seja uma mãe com propósito, conheça, né? O que é ser uma mãe com propósito. Ensine de Deus para os seus filhos, ensine sobre espiritualidade para os seus filhos, ensine sobre o respeito, ensine sobre a vida, sobre vida profissional, porque às vezes a gente dá muito amor pro filho e esquece das coisas do mundo, né, que vai fazer diferença na vida deles também, para na hora que eles tiver que optar, né, de saber definir o que é a paixão, o que é o talento deles, que eles tenham segurança, que eles tenham sido orientados para isso, né? Então é isso. Então, até a próxima aí, desabafo da guerreira. E se você tem alguma coisa a respeito de falar, né, nesse assunto de culpa materna, o que você acha sobre isso, papel de mãe e função de mãe, deixa aí nos comentários, compartilha comigo qual é a sua dor, né? Porque o compartilhar, o confessar, ele libera o fardo, né? Ter alguém que ajuda a gente a carregar o nosso fardo é muito leve, é muito edificador. Então, é isso. Até mais!